Olá, alunos do curso de Filosofia Geral 1 das faculdades de Junqueirópolis, Tupi Paulista e Oswaldo Cruz. Nessa videoaula de hoje, trataremos de uns temas mais intrigantes e mais ricos da história da filosofia. Estamos nos referindo à vida e obra do grande mestre dos mestres chamado Sócrates. Só que antes disso, nós temos que fazer uma breve introdução a respeito de um grupo de filósofos que vieram antes de Sócrates e que tiveram uma importância fundamental. Eles são chamados de filósofos pré-socráticos. Muito bem. Os pré-socráticos são uma corrente de filosofia ocorrida no século VI nas colônias gregas de Jônia e Magna. Por que são chamados de filósofos pré-socráticos? São chamados de filósofos pré-socráticos justamente porque eles vieram antes de Sócrates. Eles antecederam a filosofia de Sócrates. Mas por que pré-socráticos? Porque a história da filosofia ela é contada em antes e depois de Sócrates. E isso não é pouco. Essa divisão de águas na filosofia ela é dada justamente pela importância das ideias que Sócrates teve na história da filosofia. Muito bem, os filósofos pré-socráticos eram chamados de filósofos da natureza, ou filósofos naturalistas. Por que naturalistas? Porque seus estudos estavam focados nos fenômenos da natureza. Eles queriam descobrir os princípios e leis que governam o universo, os princípios e leis que governam os fenômenos da natureza. Eles queriam descobrir Arché. O que é Arché? Arché é o princípio fundamental que constitui todas as coisas no universo. Vamos pegar aqui um pequeno exemplo. Se eu pegar uma matéria, se eu pegar um objeto que existe em qualquer lugar e fosse fragmentar ele a menor parte possível, o que ficaria nesse objeto? O que ficaria nessa coisa? Essa última coisa pode ser chamada de Arché. É o princípio fundamental que molda todas as coisas. Todas as coisas são moldadas a partir dessa Arché. Então eles pesquisavam essa Arché, estudando os princípios e fenômenos da natureza. A filosofia central dos pré-socráticos era: ao compreender a natureza, o homem conseguiria entender a si mesmo. Esse era um pressuposto fundamental dos pré-socráticos, dos filósofos naturalistas. Ao compreender a natureza, o homem conseguiria entender a si mesmo. Por isso esse foco, essa importância e essa perseverança em procurar entender os fenômenos da natureza. Muito bem. É justamente pelo fato deles terem essa preocupação muito intensa em compreender os fenômenos e leis da natureza que os pré-socráticos são considerados os precursores da ciência. Eles são os primeiros cientistas da história. Foram eles que fundaram as primeiras formas do espírito científico. E por que eles são considerados os primeiros filósofos, cientistas da história? Eles consideravam que ao conhecer a natureza, o homem conheceria e transformaria a si mesmo. Esse é o pilar da ciência moderna. Esse é o pilar da ciência contemporânea, que se baseia no princípio segundo o qual todo o desenvolvimento científico se baseia no fato do homem conhecer e transformar a natureza. E conhecendo e transformando a natureza, o homem se torna mais feliz e capaz de conhecer a si mesmo. Quais são os principais pré-socráticos? Nós vamos citar aqui apenas alguns para poder então mostrar a essência desses filósofos. Um dos mais importantes dele é o filósofo Heráclito. Para Heráclito, tudo flui e toda a realidade consiste no movimento permanente de mudança. Nada é fixo. Na visão de Heráclito, a realidade, a natureza, está num processo permanente de mudança. A única coisa que existe é a mudança. A única coisa que existe é a incerteza. A única coisa que existe, por outro lado, é a certeza de que tudo muda e que todas as coisas estão num processo permanente de mudança.
Não adianta o homem querer se fixar em algumas coisas, ideias, princípios e padrões, porque a natureza tem um processo permanente de mudança. Se a natureza também está, o homem também deve se encontrar nessa situação. O homem é um ser que está num processo permanente de busca de si mesmo. Foi a partir desse princípio que surgiu uma das mais célebres fases da filosofia, segundo a qual nós, homens, não podemos banhar duas vezes no mesmo rio, porque a partir do momento que a gente der o segundo passo, aquilo já não é mais a mesma coisa, já não é o mesmo rio, porque tudo flui, tudo muda, tudo está num processo permanente de mudança. Essa é a filosofia de Heráclito, muito interessante. Empédocles, um outro filósofo naturalista, dizia o seguinte, que a arché, o princípio substancial que molda todas as coisas, é formado pelos 4 elementos da natureza: ar, água, terra e fogo. Tudo que constitui a natureza, tudo que nós podemos ver, tocar, cheirar, que permeia os nossos 5 sentidos, é formado, sim, pelos 4 elementos da natureza. E essa é uma ideia que perdura até os dias atuais. Os 4 elementos da natureza são fundamentais: água, ar, terra e fogo. Demócrito, por sua vez, trouxe uma descoberta extraordinária. Foi um filósofo de uma intuição fora do normal. Ele antecipou as descobertas da ciência e da física moderna há mais de 2000 anos. Segundo Demócrito, a substância que molda todas as coisas é o átomo. Se a gente fragmentasse toda a realidade até ficar o último elemento, o que ficaria é o átomo. Então, Heráclito conseguiu antecipar as próprias descobertas da ciência há mais de 2000 anos. Uma intuição extraordinária. Muito bem. A reflexão que fica para nós, e que a gente não vai finalizar agora, vai ficar para o próximo assunto, a reflexão é a seguinte: será que o conhecimento e transformação da natureza torna o homem mais feliz e capaz de realmente conhecer a si mesmo? Esse não é o princípio aplicado pela ciência moderna? Será que a ciência tem nos levado a um bom caminho? Será que toda a transformação e conhecimento da natureza tem nos levado e nos tornado seres humanos muito mais felizes? Essa é a transformação que vai ficar para o filósofo Sócrates. Sócrates dará uma concepção radicalmente diferente dos pré-socráticos. Muito bem, essa é uma outra questão e fica para a próxima aula. Muito obrigado.